Meus caros irmãos, o meu abraço fraterno e a minha saudação de paz e alegria no Senhor. De antemão, gostaria de pedir desculpas pelos possíveis barulhos ao redor aqui do eremitério, porque o eremitério Santa Teresa de los Andes e São Charbel, que é onde eu moro, é no centro de uma favela. E é natural o vozerio, barulho de carros, de motos e também a má educação do povo, não é? Então gostaria de pedir desculpas por possíveis barulhos nessa gravação. Não raramente as pessoas me procuram para conversar sobre elas mesmas. E na minha vida consagrada, o dever de atender as pessoas, a delicadeza no trato, a atenção paciente, o acolhimento sincero, fazem parte dos meus votos, fazem parte da consagração que eu fiz. O eremita, apesar de viver em solitude, ele não é um ser isolado. Apesar de viver na reclusão do seu eremitério, ele é um ser aberto ao mundo. Ele é um contemplativo que se expande. A sua oração se espraia. A sua vida contemplativa atinge o mundo. Senão seria loucura morar sozinho em um lugar e pensar que ali é um local de comunicação exclusiva com Deus. Não. A comunhão com os irmãos se faz quando alguém pede um conselho, quando alguém chega chorando, quando alguém passa por um revés, quando alguém passa por uma contrariedade, e nós podemos sair um pouco do recolhimento para ir até essas casas. As pessoas, meus irmãos, elas se preocupam muito com o que dizem delas mesmas. Elas se preocupam muito com o que pensam a respeito delas. Tem pessoas que se enervam, tem pessoas que deixam de comer, deixam de beber, se atrofiam, ficam em casa. E nós nos esquecemos que quem nos conhece é Deus. Quem sabe quem nós somos é Deus. Quem sabe até onde nós podemos ir é Deus. Dizia com presteza a grande madre Agathe Verhelli, fundadora das Irmãs da Instrução Cristã: do que adianta as pessoas acharem que você é um grande santo se você é um grande pecador? Mas também do que adianta as pessoas dizerem que você é um grande pecador se diante de Deus você é um grande santo? Então quem nos conhece em primeira mão é Deus. São Paulo dizia: eu sou o que sou diante de Deus. Santa Teresinha, a mimosa flor de Lisieux, dizia: eu sou o que Deus pensa de mim. E nesse aspecto, ela conseguiu atravessar aquele doloroso calvário que foram os seus 9 anos no Carmelo de Lisieux, onde ela foi crucificada do modo mais cruel que nós possamos imaginar. Mas ela dizia: no coração da igreja eu serei o amor. E assim eu serei tudo. Depois de Deus, quem me conhece sou eu mesmo. Não são meus familiares, não são meus amigos, parentes, aderentes. Não são os amores, marido, esposa, filho, filhas, primos e primas, cunhados, cunhadas. Não. Depois de Deus, quem sabe quem eu sou, sou eu. Porém, se eu me julgo inferior, se eu me julgo rebaixado, se eu me maltrato enquanto pessoa, isso é culpa minha, porque Deus me ama, porque Deus me valoriza, porque Deus amou o mundo de tal modo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É palavra de Deus no Evangelho de São João. Deus amou de tal modo, ou seja, o amor de Deus chegou a tal ponto. Então, se eu me maltrato, se eu verbalizo negatividades contra mim, se eu me sinto mal amado, mal querido, se eu me auto-excluo, então a culpa não é do outro, a culpa é minha. Por exemplo, eu vivo aqui enclausurado no eremitério, não recebo visitas, porque é próprio do eremita urbano não receber visitas, né?
Mas isto não deve me causar desespero. Isso não pode causar em mim uma atrofia emocional, um isolamento forçado, uma solidão emocional, uma desestrutura psicológica, um desespero cósmico. Não. Aqui não tem solidão, aqui tem solitude. Eu estou só com o sol, como dizia a grande Teresa de Ávila, a Santa Mãe das Carmelitas e dos Carmelitas, que agora no dia 24 celebraram a transverberação do seu coração seráfico. Aqui na solitude do eremitério, Santa Teresa de Los Andes e São Charbel, eu sou chamado a cultivar em cada hora uma motivação nova para o que faço e transformar isso em oferenda, em sacrifício voluntário em favor do Papa, da Igreja, dos padres, das necessidades, dos sofrimentos do mundo. As leituras, o cuidado eremitério, a Lectio Divina, a meditação, os trabalhos manuais, as vigílias, o acordar às 4 da manhã. Ninguém precisa saber os sacrifícios que eu pratico no eremitério, mas eu sei os sacrifícios pelos quais eu preciso passar para merecer o nome de eremita urbano. E não dependo que nenhuma autoridade eclesiástica me elogie, me chame para congratular, parabenize a minha vida, porque a minha vida é por eles, a minha vida é para eles. Eu estou aqui por Dom José, por Dom Valdemir, por Dom Júlio César, eu estou pelos padres diocesanos, pelos padres religiosos, pelas congregações de comunidade, institutos, leigos consagrados, leigos, diáconos permanentes, diáconos pré-sacerdotais. Eu estou aqui por todos os eremitas urbanos, pelos chefes da nação e do Estado. Eu estou aqui pela paz do mundo, pelo fim da pandemia. Eu estou aqui para que essas variantes da Covid se acabem, pelo fim da violência, pelas pessoas que cometem suicídio, pessoas que descobriram que estão com câncer, pelas pessoas que estão enfermas, amortecidas, pelos cristãos católicos desanimados. Eu estou aqui num combate renhido contra as seitas, sobretudo as que se dizem Igreja de Jesus sem ser. Então eu não tenho tempo para outra coisa que não seja a vida de um eremita. Estou lendo um livro, Sementes da Vida Contemplativa, escrita por um cartucho, onde ele diz firmemente que se uma pessoa que escolheu o eremitério como vida consagrada vive para cima e para baixo, não pode viver a vida de solitude. Se vive saindo do eremitério, criando ocasiões para se externar, não pode dizer que é eremita, porque o pequeno estreito espaço do eremitério, para mim, deve ser como uma Jerusalém. E eu chamo aqui o meu eremitério a minha Jerusalém, a minha Nazaré, a minha Belém, o meu deserto. De maneira que o que dizem a meu respeito está muito longe de ser verdade. Por quê? Porque as pessoas não têm acesso a mim. Porque as pessoas não me visitam. Porque eu não atendo o telefone. Porque eu não passo horas conversando com pessoas no WhatsApp, tão somente conselhos, instruções, promessa de oração, tirando dúvidas, confirmando alguma missão, alguma pregação. Então o que dizem de mim é imaginação popular, folclore. Falar mal do irmão Emanuel em Fortaleza virou lenda, né? É lenda, já chegou a várias comunidades. Sabe aquela história do padre que o homem foi se confessar arrependido de ter falado mal de uma pessoa e o padre disse que como penitência ele fosse pegar cada pena da galinha que ele mandou despenar na torre da igreja? O homem disse: é impossível, as penas já estão em outros bairros, em outras cidades. Assim, falar mal do irmão Emanuel é dessa história, virou lenda. Agora, os inimigos do irmão Emanuel não moram com ele, não moram vizinho a ele, não estão com ele, não coabitam com ele, não viajam com ele, não rezam com ele. Então, é lenda. Aqui mesmo, nem os meus vizinhos eu tenho contato, a não ser em se tratando de uma caridade que tem que ser feita. Portanto, minha irmã, meu irmão,
você que está me ouvindo hoje e está sofrendo porque alguém disse isso ou aquilo de você, duas coisas: só quem lhe conhece é Deus, e só quem sabe quem você é você mesmo. O julgamento dos outros, mesmo quando são benéficos, não passam de alucinações, não passam de ilusões, não passam de pretensa bondade, pretensa caridade. O ser humano tem a falsidade como marca registrada de seus atos. O ser humano tem a malícia como princípio de suas atitudes. Por isso que nós contemplativos e nós eremitas não acreditamos no amor humano, mas nos preocupamos em amar esse ser que finge amor por nós. Nos preocupamos em amar a essas pessoas que demonstram amizade por nós, mas que na verdade não nos amam coisíssima nenhuma. A vida nos prova que quanto mais longe das criaturas, mais perto de Deus. Quanto mais longe das pessoas, mais imbuídos de Deus. Concentrados em Deus, escondidos com Cristo em Deus, como diz o apóstolo Paulo. O que dizem de você não muda a sua condição de santo ou pecador diante de Deus. O que falam de você não muda a sua condição de santo ou pecador diante de Deus. O que propagam do seu nome não vai mudar a sua situação no termo eterno do céu, inferno, purgatório. A gente vive tão em paz quando não se preocupa mais com as criaturas, e no meu caso, de eremita, quando não quer mais conviver com elas, somente rezar por elas e servi-las, mas sem nenhuma amizade próxima, é tão bom, é tão gratificante. Dá tanta paz a gente não ter amizade particular com ninguém, mas amar todos, servir a todos, ser bom para todos, ser a representação da caridade de Cristo para todos. Então hoje fica aqui para você essa reflexão. Duas coisas importantes: só quem sabe quem você é Deus. E depois de Deus, só você sabe quem você é. Até seus familiares fazem uma ideia do que você é. Às vezes a gente vive em família e sofre tanto na família, não é? Passa por tantos vexames, humilhações. Às vezes nós vamos passar um domingo na casa de uma irmã, de um irmão, de um sobrinho. Eles aprontam tanto, eles dizem tantas coisas graves que nós saímos de lá arrasados, Sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, e são capazes de ser tão maus conosco, não é? Na família mesmo. Você imagina nos amigos, nos irmãos de pastorais, de grupos, de comunidades. O eremita urbano é a pessoa mais feliz do mundo, porque não tem vida comunitária. A vida comunitária é o maior sacrifício. Um dia perguntaram à Madre Inês de Jesus, a irmã de Santa Teresinha, que foi priora do Carmelo, de Lisieux por muitos anos, e morreu em fama de santidade, qual era o maior sacrifício de sua vida. E todo mundo esperou que a Madre Inês dissesse os cilícios, o jejum, o acordar cedo. Ela disse: não, a minha máxima penitência é a vida comunitária. Como é difícil viver com os outros. Então hoje eu quero deixar essa reflexão. Não sofra mais com o que dizem de você. Só quem sabe quem você é Deus e você mesmo. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria.